Oi, Oi, gente. gente. Olha aí. Falamos Faz tempo. juntos, olha aí. Como vocês estão por aí? Como vocês estão? Que bom que está tudo muito bem. Eles nem responderam, amor. Não, eu sei, porque é melhor não ouvir a Pessoal, resposta. primeiro, feliz ano novo pra vocês. Tamo aí, mais um ano, vamos seguir. E hoje a gente vai fazer o vídeo assim mais importante Desse ano. desse ano. Afinal, nosso primeiro vídeo, estamos aqui maravilhosos, empolgados, felizes. Temos um vídeo, estudamos nossas A gente férias. discutiu esse vídeo Discutimos. muito, Esse vídeo tem muito pesquisou assunto. referência. Tem muito A gente assunto não vai nesse conseguir fazer, vídeo. vai Não dar vamos errado. conseguir, vai dar errado como sempre. A gente vai se enrolar, mas. Porque é o seguinte, quer começar? Não, calma. A gente já teve musiquinha, já teve Não, tudo? musiquinha. Pode começar, amor. Então, esse vídeo, ele é sobre uma questão bem complexa, que parece simples, porém não é. Porém, é uma questão complexa. Olha aí, eu sou uma gênia, né? É realmente uma frase genial. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que orna completamente com aquilo que a gente já queria falar Na nesse verdade, vídeo. as perguntas são sobre isso. A gente quer falar uns negócios, a gente acha umas perguntas que sirvam pra gente falar o que a gente Não, já é quer verdade, falar. às vezes vocês mandam perguntas e a gente fala, cara, olha essa pergunta, que incrível, vamos fazer essa pergunta, o cachorrão tá latindo. Vamos fazer essa pergunta e tal e coisa, e aí a gente faz também. Bom, vou ler a pergunta aqui. É o seguinte. Cachorrão. Deixa o cachorrão, ele existe. Tá. O título do e-mail é Amar ou Depender, que talvez vire o título desse vídeo, veremos. Amar ou Depender. Flor e Manu, tô tão na merda que cheguei ao ponto de vir falar com vocês. Eu amei isso, que a pessoa precisa estar muito na merda pra falar com a gente. Não precisa, não chegue no estágio onde você já tá na merda pra escrever pra gente. Quando você já estiver mais ou menos na merda, você também pode escrever. Quando você estiver bem, você também pode escrever, né? Você não precisa, chegar no... Não, eu acho que também é bom ter um limite, assim. Escreve quando precisa, realmente, porque senão ninguém aguenta. Vamos lá. Tô brincando de novo. Vamos lá. Enfim, eu gostei porque é um texto, assim, conciso. Pessoal, eu amo vocês, de verdade, do fundo do coração. Mas não dá pra ler 25 laudas de 1000 e-mails por dia. Não, um e-mail com 25 laudas, assim, não tem como ler. Eu abro, não sei como é que você se sente, mas eu abro e falo, puxa, não vou conseguir ler. É mais legal quando vocês conseguem contar as histórias, que a gente sabe que são muitas coisas que vocês têm que contar e tal, pra chegar no assunto principal que vocês querem tratar aqui, que vocês querem que o vídeo aconteça. Mas é legal que vocês consigam ser, assim, um pouquinho mais Conciso. resumido. Vocês lembram e da tal. Rachel, da carta dela pro Ross? Que ele começa a ler e ele dorme em cima e ele acorda no dia seguinte com aquela cara dele e ela fala, e aí, você concorda? E ele não leu e aí ele fica tentando ler e tal. Eu me sinto um pouco assim em relação a esse mesmo. Mas vamos lá, vamos ao ponto. Enfim, eu e meu namorado, que inclusive é psicanalista e adora vocês, kkk, estamos passando por uma fase meio complicada. Uma situação que com certeza muitos passam. Verdade, também acho. De uns tempos pra cá, estamos atritando muito e por coisas pequenas. Percebi que estamos em um relacionamento abusivo. Bom, sim, me tornei quem eu mais temia, a pessoa tóxica da relação. De forma inconsciente, fui me tornando grudenta a ponto de estar com ele todos os dias e fazer tudo com ele. Me tornei emocionalmente dependente. Por não estar bem comigo mesma, por não fazer mais coisas simples do dia a dia ou praticar meus hobbies apenas com a minha companhia, vi que estava, e acredito ainda estou, sugando meu namorado. Me percebi como um fardo para ele. Ou melhor, estou fazendo dele uma pessoa infeliz, já que, por ter que lidar com a namorada grudenta aqui, não tem tempo para fazer coisas que gosta e costumava praticar mais antes de namorarmos. Enfim, embora já estejamos um tanto quanto cansados disso tudo, estou procurando reverter a situação e nesse ponto eu gostaria de uma opinião vinda de vocês. Afinal, não é justo que eu transfira meu problema de amor próprio para alguém que só quer meu bem. Desculpa pelo textão. Não foi um textão, você não faz ideia, mas isso é outro assunto. Enfim, por favor. Antes de eu entrar Gostou da leitura? Achei que foi uma boa leitura. Eu gostei, achei Uma boa, boa achei leitura rápida, dinâmica. foi dinâmica e tal. Primeiro, só rapidamente um parênteses sobre o que você escreveu. Ele não tá deixando de fazer as coisas que ele quer fazer porque ele tem uma namorada grudenta, né? Ele tá deixando de fazer as coisas que ele quer fazer porque ele tá deixando de fazer as coisas que ele quer fazer. Porque ele poderia falar pra você, amor, tu tá meio grudenta, eu vou sair pra surfar com os brother, ou fazer qualquer coisa que eu quero fazer. Bom, não sei, talvez Ele é surfista psicanalista. pode Qual ser. é o problema com você ser surfista e psicanalista? Meu analista sempre usa a imagem do surf.
Tá vendo? Tem que surfar essa onda aí. Ele fala assim pra mim. Desculpa, vamos continuar. Então, mas o que eu queria dizer era outra coisa. Vamos entrar no vídeo. A gente tava na nossa mini férias e a gente ficou pensando, a gente tava andando assim bastante e tal. E aí uma hora eu falei, caramba, fogo, né? Que não tem pescossauro, né? Na vida adulta. Não tem pescossauro. Tem que explicar o que é o pescossauro. O pescossauro, vou explicar, calma. Na vida adulta não tem pescossauro, você provavelmente aí já entendeu o que é um pescossauro, porque a gente ficou lembrando do Martim, que a gente tava andando e tal, bastante, e a gente ficou lembrando do Martim, que o Martim sempre que tem que caminhar, ele, agora não que ele já tá um homem de 7 anos, mas quando ele era uma criança de 4 e tal, 5, ele falava, papai, pescossauro. E o Emanuel botava o Martim na garupa aqui, no pescoço, e levava ele e andava, né? E a gente conversando assim, a gente pensou, caramba, a vida adulta é sinistra mesmo, porque não tem ninguém mais vai pegar você no colo, botar você na garupa e falar, não, fica tranquilo, eu vou andar pra você esse percurso aqui pra você não se cansar. Eu vou te dar essa colher de chá, eu vou conseguir tirar você dessa sua angústia, desse esforço que você tá fazendo aí e vou fazer o esforço por você. Não vai ter isso na vida adulta. A vida adulta, você vai ter que fazer o esforço você mesmo, por você mesmo, não vai ter jeito. Bom... Você pode ter... a gente falou sobre isso. Você pode ter ajuda, né? Você pode ter, companhia, você pode ter apoio, você pode ter mão dada, não segura ninguém, solta a mão ninguém. Você pode ter, né? Você pode ter parcerias, mas ninguém vai, eu acho, dar conta de te livrar do trabalho que dá. Ninguém vai. Mas, tô te interrompendo? Você queria continuar? Não, vai. Mas isso não impede a gente de continuar na fantasia de que alguém vai. Porque a gente aprendeu, criancinha, né? Como o Martim, como qualquer criança, eu acho que uma hora tua mãe vai te pegar no colo, ou teu pai vai te botar no pescoço, ou pegar no colo, enfim. E de que uma hora vai aliviar o trampo, o esquema. Uma hora vai aliviar. Alguém vai pegar aquele esforço que você tá fazendo, vai fazer por você e a sua vida vai ficar... Então, como se a gente lidasse com a vida com uma ideia de um esforço até algum lugar que não tem mais esforço. E não tem esse lugar que não tem mais esforço, né? Então as férias, a gente tava um pouco nisso, assim, seria bom se fosse assim, né? Se fosse férias ao invés de trabalho, fosse férias, e não férias 10 dias para 355 dias de trabalho. Fosse o contrário, por exemplo, sei lá. Mas então a gente ficou pensando assim, seria bom se tivesse, né? E aí a gente ficou falando, mas é lógico que a gente acha que tem, porque a nossa concepção mais básica mesmo é de que se ficar muito ruim a gente pode pedir altos assim, falar, pega aqui, alguém te pega. E é pescossauro porque parece um tiranossauro rex, porque fica as mãozinhas em cima, por isso que a gente chama de pescossauro. Desculpa, só pra explicar o o Emanuel inventou com o Martim pescossauro, porque na época que o Martim começou a pedir pescossauro, os dinossauros eram uma questão então, que agora não são mais, infelizmente. Então parecia que era um Rex, assim, porque ele tinha um bracinho dele em cima e eu ficava sem braço, porque eu ficava segurando ele aqui, então a gente andava como um tiranossauro Rex, por isso se chamava pescossauro. Eu acho que era isso. Mas então, a gente começou a perceber que na vida não tem mais isso, né? A gente começou a perceber... Isso tem a ver com a pergunta, tá? Vocês estão dando pra entender. Vamos chegar lá, a gente vai chegar lá. A gente começou a perceber, a gente já percebeu isso há muito tempo, que estamos aqui velho já, com 37, 30 e quanto? Não sei. Por que a gente tá falando sobre isso? Não quer falar a sua idade. Eu prefiro parecer mais velho, na verdade. Acho que me dá um tom de maturidade. Então tá. Eu tô com 46, acho que é uma boa idade. Nossa, 46, tá bom. Não é uma boa idade? Eu acho boa. 38. Tenho 38. Mas enfim, e aí a gente ficou conversando muito sobre isso. Como é que a gente faz pra aliviar um pouco e, ao mesmo tempo, saber, reconhecer, perceber, admitir que você não vai ter alguém pra pegar você, tirar você do chão, botar você no pescoço e fazer o esforço pra você na vida. Não vai ter. Você vai ter que fazer o esforço. O que você pode conseguir é essa parceria, o que você pode conseguir é a mão dada, é um encostinho assim de ombro, é uma mão, né? É uma parceria, uma ajuda, alguém pra compartilhar com você as dificuldades. O que implica uma troca. O que implica necessariamente uma troca, né? Porque e aquele outro também vai dar, vai estar ali, vai precisar de coisas, mas ele também vai dar pra você o que ele pode dar pra você. O que ele quer. O que ele é capaz, o que ele quer, o que ele consegue, que é, voltando à pergunta da nossa amiga, o seu namorado está deixando de ir nas coisas que ele vai porque ele tem a namorada grudenta, mas ele quer fazer isso, ele pode fazer isso, ele está disposto a fazer isso, né? Se ele tá fazendo é porque de alguma forma ele está disposto a fazer. Mas a gente
E isso é muito duro de perceber, né? É muito solitário quando você percebe que só você vai dar conta de você mesmo. Só você vai conseguir fazer o esforço para que a sua vida caminhe, para você caminhar, né? Daí. E aí, a gente começou a pensar uma outra coisa que é também um pouco, pode parecer complicada, mas é muito legal, que quando você reconhece que o outro, ele não tá com você, né? Ele vai te dar esse apoio, ele vai te dar o apoio na medida dele, na medida que ele consegue, que ele pode, que ele quer, você passa a entender que aquele outro é um outro. É uma outra pessoa, né? Porque a nossa tendência dentro de um relacionamento, e aí acho que a gente pode também pensar na pergunta dela, a nossa tendência é achar que a gente vai conhecer aquele outro, dominar aquele outro, que aquele outro vai ser aquela pessoa que a gente conhece e domina. Então, fulano... É o que existe para você. Né? Fulano é assim. Não, mas fulano não consegue dormir cedo. É uma coisa impressionante, ele não consegue. Não, Emanuel não consegue fazer isso. Emanuel, e isso são as coisas que a gente vai identificando no outro, né? Que a gente vai construindo como sendo o outro, para que a gente se sinta bem em relação ao reconhecimento do outro. Para que a gente se sinta seguro de que a gente está reconhecendo aquele outro, de que a gente conhece ele. A gente sabe que ele acorda não sei que horas, que ele dorme, que ele gosta de comer, que ele não gosta de comer, que horas que ele gosta de tomar banho, onde ele gosta de passar férias, que ele gosta de fazer, que filme que ele gosta de assistir, que música que ele gosta de ouvir. Isso tudo faz com que a gente se sinta mais seguro em relação a esse desconhecido, que é essa outra pessoa. Né? Você fala assim, tudo bem, eu sei quem ele é, né? E quando eu sei quem ele é, eu posso confiar nele. Eu posso confiar que ele vai me dar essa parceria, essa mão, esse afeto, que ele não vai me abandonar, né? Que ele não vai. Só que quando a gente faz isso e a gente acha que a gente conhece essa pessoa, que a gente dominou essa pessoa, que a gente conheceu ela, que a gente sabe tudo o que ele vai fazer, como ele vai reagir, como é que ele funciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, a gente esquece ou a gente para de entender e de admitir pra gente mesmo que aquela outra pessoa é uma outra pessoa. Vou repetir que isso é difícil. Aquela outra pessoa, ela é uma outra pessoa. E sendo uma outra pessoa, você nunca vai conseguir conhecer ela totalmente. Essa complexidade desse outro ser humano, você não vai conseguir conhecer. E você precisa, e isso é muito complicado, gente, que eu vou falar agora, você precisa reconhecer que aquela pessoa é uma outra pessoa. Que aquela pessoa existe. E é uma outra pessoa. E que você não vai conhecer ela. Conhecer aí no sentido de poder, não sei se está ficando claro, se eu estou entendendo o que você está falando exatamente, mas conhecer no sentido de dizer exatamente quem é, saber o que você pode esperar do outro. É como se a gente vivesse numa ilusão de que quando a gente souber exatamente quem o outro é, a gente está seguro em relação ao outro, a gente não pode ser abandonado nem desapontado pelo outro. E aí a gente pode ter o outro pra gente. É como se a gente quisesse o outro para si, né? Não para si no sentido de... Poderia pensar assim, botar pra dentro, né? Mas o outro existe pra mim, como eu existo pro Martim na fantasia dele. Não mais agora, talvez, um pouco menos. Mas para que existe meu pai? Para me carregar. Quem é meu pai? É aquele que me carrega. Quem é meu pai? É aquele que me alimenta. Quem é meu pai? É aquele que me acorda, me põe para dormir, me leva no banheiro. Quem é meu pai? É aquele que faz isso. Ele não existe independente de mim, né? Então, nesse sentido, reconhecer o outro é reconhecer que ele tem uma vida para além de você, que não é para você. E aí, acho que a Flor está falando, também tem a ver com o texto que a gente estava lendo e tal, que essa diferença entre reconhecer o outro como tendo uma existência dele e querer conhecer o outro, por isso que eu estou tão implicado com a ideia de autoconhecimento, né? de dar contorno. Então eu sei quem eu sou, logo eu sei como eu funciono. Não é assim. Então você não conhece o outro, você pode reconhecer o outro a ponto de saber que você não sabe como ele vai ser. Né? E isso aqui é muito encrencado porque isso não retira da gente a necessidade de precisar do pescossauro. Porque mesmo que a gente entenda com a maturidade, com o amadurecimento, que a gente não vai ter pescossauro, isso não quer dizer que a gente não continue precisando. Então, é uma espécie de paradoxo, de crise, assim, porque você continua precisando, porque a base da história é que você continua precisando de acolhimento, de apoio.
Isso vem lá, se a gente fosse usar lá a neurociência afetiva, a gente vem lá de trás, daquele sistema do vínculo. Você continua precisando disso e não tem nada que vai te dar isso que não seja o vínculo. Isso também é muito terrível porque a gente é obrigado a reconhecer a nossa necessidade do outro. E aí a gente começa a bater no problema da dependência. Tipo assim, eu preciso do outro, então eu dependo do outro, será? Em que medida? Né? Então eu não posso existir sem o outro, e aí a gente vai abrindo vários problemas que vão bater nas dependências emocionais, codependência e coisas e tal. Mas não depender emocionalmente completamente do outro não te faz livre de precisar daquele apoio do outro, de precisar da presença do outro. E isso é muito duro de reconhecer, como a gente precisa do outro e como o outro não é o outro pra gente, o outro é o outro. Então, é uma encrenca muito dolorosa, muito doída e muito ameaçadora. Então, a gente fica tentando saber onde o outro foi, com quem que ele gosta, o que ele fala, o que tem no celular dele, o que sei lá o quê. Porque assim a gente tem a ilusão de que esse outro, ele existe pra gente. Então, você não vai ser abandonado por esse outro. Você não vai ser largado às traças, no beco, na sarjeta por esse outro que pode desejar outra coisa, que pode se encaminhar para outro lugar. É muito legal, eu acho, isso que a gente tava lendo esse texto, depois a gente pode botar, talvez, né? Posso. A gente pode botar do Adam Phillips, que é um psicanalista inglês e tal. E ele fala dessa diferença entre você conhecer e reconhecer, né? Da nossa necessidade de conhecer a pessoa com quem a gente se relaciona. E aí, a gente tá falando aqui, obviamente, de relacionamentos amorosos, porque esse canal é sobre isso, mas a gente pode falar de várias outras, né, várias outras relações afetivas que a gente tem na nossa vida. Mas, né, a gente pode pensar sobre isso também. Então, quando você fala do Martim, que o Martim, ele não te reconhece, ele, né? Ele acha que ele te conhece, que você é o pai dele, que você tá ali pra ele. Ele sabe tudo sobre mim, né? Ele sabe tudo sobre você. É estranho quando eu apresento pra ele alguma coisa que não tá dentro do previsto dele. Ele fala, mas como assim você faz isso? Você faz isso? Mas tipo, ele fala, ele deitou na nossa cama, né, anteontem, e aí ele ficou lá até de noite, a gente tava conversando, e aí ele parou no meio a gente conversando, blá, 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 uma história de outras questões, e ele querendo dormir no meio da gente, que em geral ele vai dormir no quarto dele. Mas como era sexta, ele teve essa liberação. O Flor liberou pra ele ficar lá. Aí ele foi indo assim e tal, e a gente conversando, ele falou, vocês fazem isso sempre? Vocês conversam antes de dormir? Como se pra ele fosse muito estranho. Vocês têm uma vida assim, independente de mim? Mas várias vezes ele dá essas... Ele mostra, assim, que ele acha que a gente existe pra ele, mas é uma coisa normal. Os filhos acham que os pais existem. Quando ele dorme, o mundo para. O mundo para. Assim, quando ele não tá aqui na nossa casa... A gente não tá existindo. A gente não tá existindo. A gente existe porque ele existe. Pra servir a ele. Esse é o delírio narcísico de todos nós. De todos nós. A gente vai entendendo com o passar do tempo que não. Inclusive que a nossa mãe, que o nosso pai, eles não existem pra gente. Tem gente adulta aí que continua achando que o pai e a mãe existem. Então, ela tá achando aqui que em certa medida o outro existe pra ela. A gente não tá rapidinho, só pra fazer um ponto, a gente não tá aqui entrando nos meandros da contra-análise dessa história, que é até que ponto ele não está te fazendo achar que você é a abusiva e tal da história, quando na verdade ele e tal. A gente poderia fazer isso também aqui, que ia entrar numa discussão de gênero e milhares de outras coisas aqui na história também. Mas não vamos fazer isso hoje. Não, porque eu acho que o que é legal da gente entender nesse vídeo hoje é essa diferença entre conhecer alguém, reconhecer alguém. E quando você... Aí a primeira pergunta, é possível conhecer alguém? É realmente possível conhecer alguém? Porque é isso que a gente está dizendo, o que o Emanuel gosta de comer, que ele gosta de vestir preto ou branco, que ele gosta de hambúrguer, que ele gosta de ver o Avengers, ele gosta. Todos da Marvel, viciado. Que ele gosta do... Contei aqui viciado, do pessoal. Realmente não é o caso, mas faz o que quiser. Estamos conhecendo o Emanuel. Não é só isso que ele gosta. Mas enfim, é uma piada, uma brincadeira. Hambúrguer, Avengers e preto e branco. Enfim, isso não é conhecer, né? Não mesmo. Isso não é conhecer alguém. Isso não é, mas a gente acha que isso dá uma certa segurança. Ideia de que a gente conhece, porque a gente sabe essas pequenas coisas, a gente sabe sobre as mini manias daquela pessoa. Então isso dá uma ideia de que a gente conhece, e a ideia de conhecer dá pra gente uma segurança em relação a essa outra pessoa. Então isso é uma coisa. A outra coisa é você reconhecer, e isso eu acho que é o mais difícil de fazer, reconhecer aquele ser humano ali como um ser humano, que não existe pra você e que existe.
E aí, pessoal, o buraco é mais embaixo. Porque quando você reconhece que aquele ser humano existe e que ele tá no mundo, tanto quanto você, e que ele não tá no mundo pra você, que ele pode ser seu parceiro, que ele pode te dar a mão, que ele pode te ajudar, que ele pode ter uma parceria real e dividir as dores e as dificuldades da vida, as angústias e tal, mas que ele não tá ali para a sua existência. Quando você consegue fazer isso, é um buraco muito grande, porque você fala, então ele pode ir embora. Como é que eu confio em alguém que não tá existindo pra mim, né? Mas aí pensando não é essa a pergunta dela, né? Não é, mas aí a gente tem que chegar na pergunta dela que a gente ainda não chegou. Eu tô ainda tentando explicar esse conceito do conhecer e reconhecer, né? Porque é muito difícil a gente reconhecer o outro. Sim, tudo bem, mas acho que a gente já conseguiu explicar. A gente conseguiu? Eu espero que sim. Então tá, vocês entenderam? Esses dois conceitos. Bom, legal. Aí, o que eu acho que acontece no caso da nossa amiga que escreveu pra gente é que ela acha... que ela diz que é amor próprio, né? Que ela não tá conseguindo... Que o amor próprio dela... Que ela não tá se sentindo inteira pra conseguir estar só, pra conseguir fazer as coisas dela, pra conseguir estar bem com ela mesma e estar tranquila e poder dividir a vida, ter a parceria, ter o apoio, ter o companheirismo, mas ao mesmo tempo estar sozinha e tá tudo bem com ela também, tá? Tem lá a vida dela e tem lá a vida dele. Não tá tudo bem. Esse aqui é o ponto que eu acho que ela coloca, que eu acho que é interessante. É perceber que estar sozinha várias vezes não é tudo bem. Dói, várias vezes dói. Não sempre, mas várias vezes dói. Esse discurso que a gente tem construído da independência, do tô muito bem sozinho, me resolvo e tal, muito embora seja bacana e desejável até em certa medida, ele várias vezes não é real. Não estou aqui defendendo a dependência, mas várias vezes é importante reconhecer que dói estar só. Não sempre, tá, gente? Não tô falando que é assim, que a gente tem que estar com alguém sempre, que o romantismo é a solução do mundo. Vocês sabem que não. Mas eu acho que o difícil, porque isso que eu acho que é a volta que para mim faz sentido nessa história, é reconhecer que é difícil mesmo, e que dói mesmo, e que você gostaria que esse outro tivesse para você, mas ele não vai estar. Então, como é que você faz no seu amor próprio, sei lá, para dar conta de criar saídas para essa necessidade que não vai ser suprida, que não vai ter pescossauro, não vai rolar. Então, como é que você faz para entender que sim, em alguma medida você espera que esse outro esteja para você, ele não está, por causa disso tudo que você está falando, de reconhecer o outro e não dominar o outro para você, ele não está, e como é que você faz com isso? Como é que você faz para... Não é que você não vai ter dor na solidão, né? Várias vezes você vai, várias vezes não, mas várias vezes você vai. Várias vezes vai ter cansaço, várias vezes vai ter vazio, várias vezes vai ter medo, várias vezes vai ter... como é que eu faço aqui agora? E não é desaparecer isso, não é fingir que isso não existe que vai dar conta da coisa. É entender como é que você consegue lidar com essa sua dificuldade de existir. Com esse seu medo de estar só, com esse seu não saber o que fazer da sua própria vida, do seu próprio desejo. Como é que sou eu que desejo sem o outro? O que eu quero? O que eu gosto? Para onde eu vou? O que eu faço? Como é que sou eu aqui sem o outro? Não é sem angústia isso várias vezes, é com angústia. Mas você precisa isso aqui é difícil de internalizar, esse troço que a vida é com alguma angústia. Não é sem angústia. Não é sempre angústia, mas não é sem angústia, entendeu? Então, e o outro... Viver é angustiante. Várias vezes com algum grau de angústia. Eu também não defendo que tudo é angústia, como muita gente defende. A angústia é a base dos afetos. Tudo é angústia não, mas assim, viver, estar vivo é angustiante. Mas é porque tem essa defesa em alguns campos teóricos de que a base afetiva, a base toda é a angústia. Eu não acho que seja, mas eu acho que tem algum lugar que você vai sempre se ressentir do fato de que o outro não existe para você e que você não pode pedir o pescoçauro. Então vai ter sempre esse fundo narcísico de ressentimento de que o outro não é para você. E aí você vai ter que lidar com ele, entendeu? É um ressentimento
primário, né? Um Mas, ressentimento. mas por ser primário não quer dizer que seja desaparecido, entendeu? Não, por é ser porque... primário, na verdade, ele nunca vai embora. Ele vai estar sempre não lá. Não é porque tá no passado que passou, entendeu? Ele vai estar sempre lá, porque é o ressentimento de que uma hora sua mãe não te deu o peito, de que uma hora sua mãe... Ou mesmo que ela tenha dado, sei lá, quase todas... Uma hora ela não te deu ela não te e deu, agora não ela tem mais... tirou. Agora não tem mais mãe. Ela... Agora não tem mais a mãe, não tem mais. Então, é um processo, assim, duro. Vamos falando em desenvolvimento, assim, né? O bebê, uma hora, acha que o mundo existe pra ele. Total. Tudo é pra mim, eu sou mágico, eu crio tudo que eu preciso. Depois, ele começa, então, a reconhecer essa diferença, assim, essa separação e tal. E aí, essa dificuldade, tenho, não tenho, como é que eu faço pra ela vir pra cá ou não vir pra cá, pra eu ter o que eu preciso e tal. E aí depois, e aí você, né, é uma passagem muito dolorida, assim, dolorosa. E aí você começa a entender uma coisa que é assim, então, pra eu matar a minha fome, eu preciso desse outro. Eu preciso dele, isso dá raiva, essa é uma posição encrencada, que você reconhecer que você precisa do outro para se alimentar, que você precisa do outro para te acolher. Muito triste perceber que você precisa do outro. E aí depois você vai conseguindo achar ferramentas para precisar menos do outro na vida. E você vai construindo suas ferramentas para precisar menos do outro, e é disso que a gente está falando, mas a necessidade de acolhimento, de base, não desaparece. Não, você vai sempre precisar do outro. Em algum grau, para algumas pessoas mais, outras menos. Então, não é que você é um desvio Tô falando isso para dizer que você não é um desvio da coisa. Você é uma pessoa que tem... e nesse sentido, o amor e a dependência estão juntos. Não que sejam a mesma coisa, mas eles se comunicam. Uma das bases do afeto, do que a gente chama de amor, é a necessidade de vínculo. Então, quando a gente fala, será que é amor ou será que é carência? Não há essa distinção tão clara. Não é uma coisa ou outra. São maneiras de estar com o outro, de depender do outro, de precisar do outro, de gostar de estar com o outro. São tons de cinza que você vai operar. Então, não faça uma distinção dicotômica, assim, dual, dualista. Isso é amor ou é dependência. Não é disso que se trata. Então, no mesmo dia que você reconhece o outro como você está falando, você reconhece a si mesmo como também alguém que precisa do outro. E talvez o outro precise menos de você do que você dele. Isso é uma grande cagada. Também reconhecer isso. Mas e também outro... isso varia, né? Tem momentos que o outro precisa mais de você do que você precisa do outro. Tem momentos que Sim. você precisa mais do outro do que o outro precisa de você. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também é muito porque a gente pegou todo esse vocabulário, relações abusivas, dependência emocional, codependência. E eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Bicho, a pessoa que você mais temia não pode ser essa. Qual é? Ela é o quê? É muito boa essa frase. Me tornei quem eu mais temia. A pessoa tóxica da relação. Então, a pessoa tóxica da relação, o relacionamento abusivo, blá, blá, blá. Tudo isso que a gente botou num sacão, assim, e misturou e fica usando... É o mal do YouTube, né? Das redes. Que a gente fica usando como se essas coisas fossem verdade, assim, meio... E eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Isso são só palavras, né? Porque relacionamentos abusivos são relacionamentos doentes, são relacionamentos onde a pessoa não entendeu que existe o outro, que aquela pessoa é o outro, que aquela... Por exemplo, a gente tava lendo esse texto... Aí eu vou dar um exemplo agora para algumas pessoas, pode ser cabeçudo, mas, né, Otelo lá, Shakespeare, Otelo... É o exemplo que ele dá no texto. É o exemplo que ele dá no texto. Otelo, Desdémona, né? O Otelo e Desdémona se apaixonam e tal, e Otelo fantasia, Otelo e Desdémona, como uma boa tragédia, tem um relacionamento totalmente abusivo, e aí sim, abusivo, inclusive vou dar um spoiler agora, o Otelo mata Desdémona. Se você não sabe disso, desculpa, perdão, valer, Otelo. Porque Otelo na fantasia dele, na fantasia do Otelo, com a ajuda do Iago. Com a ajuda do Iago, o melhor amigo maravilhoso, ele acha que Desdémona traiu ele. Ele acha não, ele tem certeza. Ele acha mesmo. E ele acha, mais louco do que qualquer coisa, ele acha que Desdémona existe pra ele, que Desdémona é parte dele, que Desdémona existe para servi-lo. Desdémona gosta de Otelo, ela gosta dele, realmente. Só que ela fala, mas eu não existo pra você, eu sou uma pessoa. Otelo não consegue reconhecer que Desdémona é uma pessoa, que ela é um ser humano. Ele não consegue. Ele então não consegue, o que ele faz? Ele mata ela pra que ela não exista, mesmo. Para que ela não exista
pra além dele, ele acaba com ela. Ele acaba com ela. Isso sim é um relacionamento abusivo. Isso é um relacionamento abusivo. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado também pra gente não colocar os nossos relacionamentos que têm conflitos, que têm problemas, que de vez em quando são abusivos, e aí não são, e aí são, e aí acontece um negócio, e aí você tenta controlar o outro, e aí você fica mais dependente, o outro fica mais dependente, e aí você fala, você tá muito dependente, eu tô muito dependente. Isso tudo faz parte de uma relação. A gente fica tateando por esses... A gente fica aí um pouco entrando nesses afetos e entendendo eles e saindo deles, criticando eles, criticando a relação, dizendo, mas por que a nossa relação tá assim? A gente tem que fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente já tá num relacionamento que é um pouquinho mais saudável. E talvez não seja um relacionamento abusivo, ainda que em alguns momentos ele seja, ainda que você tente controlar o outro. Porque na origem dele, lá de trás, ele tem a necessidade do outro como base, lá de trás, entendeu? Então, não é como se fosse existir uma relação amorosa totalmente limpa disso. Perfeita. Isso não quer dizer que a gente esteja aqui defendendo os relacionamentos dependentes emocionais. Não, claro que a gente não todas tá, essas palavras gente. que vocês... Se vocês conhecem, a gente tá aqui há um tempo já fazendo isso aqui. Claro que a gente não tá defendendo isso. O que a gente tá dizendo é que a coisa se relacionar com alguém é mais complicado. Então, quando a gente fala, esse relacionamento é abusivo, a não ser que realmente essa pessoa esteja apanhando, essa pessoa vá morrer. Não, mas é que tem níveis, tem abusos físicos e tem abusos psicológicos. Eu já sei que vocês vão dizer isso. Sim, mas né? os abusos psicológicos também. Essa pessoa deixa de fazer coisas, ela deixa de existir. Porque, pra mim... Uma pessoa diminui a outra, uma pessoa diminui a outra, sabota. Essa pessoa, quando ela deixa de existir como indivíduo, quando o outro impede que essa pessoa exista, aí sim, a gente tá falando de um relacionamento abusivo. Mas aí também você tá fazendo uma definição, amor, que também não faz sentido. Você tá dizendo o que é um relacionamento abusivo. Sei lá, é uma palavra. Não, o ponto mais importante pra mim é que a gente tem que entender as colorações dentro da sua relação, que tem níveis de dominação do outro, de ameaça do outro, de tentar controlar o outro, de tentar conhecer o outro e não reconhecer o outro. Mas então, pra mim, são tendências, assim. Como é que a gente caminha pro reconhecimento do outro e não pra tentativa de dominação do outro, de conhecimento nesse sentido. E de apagamento, porque o que acontece, o que eu estou dizendo sobre relacionamento abusivo, muitas vezes existe uma vontade de um apagamento dessa pessoa. Isso não é momentâneo, isso não acontece, isso aconteceu na nossa relação porque isso é o que é como a relação está estabelecida. É a tônica da relação total. Eu preciso apagar você não pode existir como uma pessoa. Você pode existir pra mim. Como é o Otelo e Desdemona, entendeu? Sim. É disso que eu tô falando. Mas eu não acho que ela esteja falando disso. Mas acho que não. Sobre ela, né? Pra tentar... eu acho assim, como é que você então reconhece a sua necessidade do outro, não é negar isso, então, porque a gente fica às vezes tentando negar isso, se debatendo e tentando fugir disso, e a gente cria mecanismos de defesa para não reconhecer isso, e aí isso gera mais sofrimento porque a gente sente isso, essa necessidade do outro, vamos dizer assim, para não chamar de dependência, mas como é que você reconhece isso e entende como é que você pode lidar com isso? Então, porque nem sempre na vida vai ter solução para os seus afetos, assim. Uma solução precisa para eles. Você vai ter que desviar, sublimar, reelaborar isso de outro jeito. Então, como é que você reconhece isso e lida com isso em trabalho de existir? E não, ou em experiência de existir. E não simplesmente tenta sufocar isso e ser uma outra pessoa. E ser de outro jeito, né? Como é que você reorienta isso? Não tem como te responder porque a gente não sabe quem você é de fato. A gente não te conhece. Mas acho que o caminho é um pouco esse. Não negar e falar, eu quero ser independente, eu quero ser uma pessoa que existe sem precisar do outro. Isso é uma falácia, em larga medida. Porque você sempre precisou do outro. A gente sempre precisa do outro, mesmo que não seja o outro no sentido amoroso. O outro, a gente precisa do outro. A alteridade. A gente existe em relação. Se todo mundo acabar, o mundo acabou. Não tem mais nada. Só tem um ser humano lá, o Tom Hanks na ilha. Ele tem que inventar um outro, que vira a porcaria da bola de futebol, de vôlei, não é? Sr. Wilson. Então ele tem que inventar o Sr. Wilson. Porque ele precisa de alguém. Bom, acho que com isso a gente fez o nosso serviço. Essa minha... Gostou da minha referência? Do Tom Hanks? Adoro essa referência. Adoro a Ellen Hunt nesse filme.
Acho bonito o retorno dele. O retorno dele é muito louco, né? Muito bom Não como vamos ela dar- faz não aquilo. vamos dar spoiler. Ela faz bem aquilo. Faz bem. Eu gosto muito dela desde o Mad About You. Gente, foi bom retornar. E assim, é um canal que vai de Otelo até Merabout. Entendeu? Isso aqui é o quê? Isso aqui é muita coisa, gente. É muita referência que tem nesse canal. O Martim não apareceu, né? Estranho, porque eu achei que ele fosse aparecer e tá lá embaixo. Achei que ele fosse aparecer pra ele poder falar sobre o pescossauro, não rolou. Fica pra uma próxima. É isso, gente. Beijo, muito Beijo, bom estar de até já. volta. Até Até já. semana que vem.